Devemos sempre ressaltar e exaltar as sábias palavras de Rui Barbosa, que significam o elevado valor ético e moral em contrapartida do pensamento nos dias de hoje. Onde não entra o sol, não entra a saúde. Onde não entra a luz, não entra o asseio. Onde não entra a claridade, não entra a ordem, a pureza, o contentamento. A vida que se desenvolve nas trevas é a vida baixa, descorada, maligna dos miasmas nocivos à saúde. É insuportável, é fastidioso. Quando os governos alugam os jornalistas para enganarem a nação e o estrangeiro. Quando os governos assalariam os telégrafos para intrigarem no país e no estrangeiro. Quando os governos venalizam os legisladores para servirem às suas ordens e cobrirem os seus crimes, a vida nacional fugiu do ar, livre e subterrada na obscuridade, não gera senão bafios, escorpiões e lesmas. Pensem nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com citação de Ernest Hemingway. A primeira panaceia para uma nação mal governada é a inflação da moeda. A segunda é a guerra. Ambas trazem uma prosperidade temporária, mas ambas também trazem uma ruína permanente. E ambas são o recurso de oportunistas, políticos e econômicos. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o psicólogo William Bull, empresário no ramo de consultoria empresarial e desenvolvimento humano, membro fundador do Conselho do Movimento Avança Brasil, que irá falar sobre a atual crise política brasileira e as sugestões prementes. Seja bem-vindo, William. Como é que vai? Tá bom? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Agradeço muito pelo convite de poder falar ao seu programa e também a todos os telespectadores que prestigiam sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. Eu gostaria que você fizesse alguma menção sobre o Avança Brasil. Fale alguma coisa sobre isso. O Avança Brasil, ele é um movimento que surgiu em 2015. E como é que ele surgiu? Surgiu em 2015 porque um grupo de irmãos da maçonaria estavam muito indignados com a situação que viam no Brasil e não se contentando apenas em ficar criticando o modelo atual ou simplesmente dando força a questionamentos sem fundamento ou que levasse a uma consequência prática, resolvemos então formar um movimento buscando apoiamento pelas redes sociais que levasse uma bandeira operativa, vamos dizer assim, para a sociedade de todos os princípios que como maçons esposamos. Então é bom esclarecer de início, eu agradeço essa oportunidade de dizer que o Avança Brasil Maçons, ele fala por si mesmo, ele fala pelos irmãos que compõem esse grupo, jamais fala em nome da maçonaria, jamais falou ou falará em nome de nenhuma potência, mas enxergamos que é lícito, é muito legítimo que nós possamos, reunidos, ou agregados, como se fôssemos assim, as sementes de uma grande romã, trabalharmos por uma sociedade mais próspera, uma sociedade com liberdade e justiça. E eu faço questão de nós avançarmos mais e destruirmos esta barreira que há contra a maçonaria, porque eu vou lembrar aqui e vou também fazer essa pergunta ao nobre William a respeito de Dom Pedro I. Dom Pedro I era maçom, não é?
E o que aconteceu naquela época? A maçonaria viu que as coisas não estavam andando como deveriam andar e imediatamente, através de Gonçalves Ledo e mais outras personagens, não é? Atuaram de uma maneira bastante gloriosa para o nosso país. Sem dúvida. A maçonaria ela tem uma tradição histórica, né, de muitas movimentações no sentido da construção dos estados, dos países onde Sim. ela tem a sua ramificação. Claro. Não foi diferente no Brasil. E ela age como? Age por meio de seus membros, por meio Certo. dos maçons. E não foi diferente na época, né, do grito da independência, não foi diferente quando... em movimentos anteriores também se tentou, né, o episódio com Tiradentes. Sim. Então, o grito que de fato foi escrito pelas mãos de Gonçalves Ledo também foi o grito de Tiradentes. Foi, é verdade. Um tem pouco razão. retardado, né, no sentido da libertação, né, da liberação de tanta tirania. Muito bem. São homens livres e de bons costumes. Assim nos denominamos. Isso. Muito bem. Eu vou agora passar um vídeo para você assistir e gostaria depois que você comentasse sobre ele. Por favor, roda o vídeo. Diante das provas que vieram ao conhecimento de toda a população brasileira, o caso Lula sai daquela fase de suspeita e entra exatamente na fase de comprovação do crime, do delito, da corrupção e do uso indevido da máquina pública quando exerceu o seu mandato de presidente da República. Vejam, e me dirijo nesta hora aos trabalhadores e aos aposentados. O que é um fundo de previdência privada? Não é aquilo que você deposita todo dia R$10, R$100 ou R$300 e acumula no decorrer de 30 anos, 40 anos, a chance de amanhã ter um complemento à sua aposentadoria? Como é que você explica aquilo que não existe hoje dentro de um plano de previdência? É alguém como o ex-presidente Lula chegar em 2014, no momento que explodiu a Operação Lava Jato, este homem chega com R$9 milhões e deposita de uma vez só. É inédito. Se esse dinheiro fosse um dinheiro limpo, ele estaria usando ele numa previdência privada? Como é que ele adquiriu os imóveis, que também foram bloqueados? Mais R$600 mil na conta corrente? Então isso fica a prova clara que ele tentou esconder o dinheiro, parte do dinheiro da corrupção. Outros foram desviados aí para seus familiares, seus apaniguados. Mas vamos no foco específico. Você que é trabalhador, você que é aposentado, você que acreditou no ex-presidente Lula, qual é o respeito que ele teve por você quando presidiu o país? Usar a máquina para se enriquecer com corrupção e propina? Você acha que isso é merecedor de respeito? De credibilidade? De um homem desse ainda querer se posicionar como vítima de um processo político, sendo que, na verdade, ele roubou, assaltou e corrompeu a nação, deixou 14 milhões de desempregados e agora queria ter lá uma aposentadoria para que, a partir agora, de 2025, ele já teria lá uma retirada de R$100 mil por mês. Vejam os senhores, se esse homem teve alguma preocupação com a pobreza ou com as pessoas mais necessitadas do país. Pensou foi nele, e enganou o povo, iludiu e mentiu, mas a máscara caiu e não tem espaço para esse populismo irresponsável do senhor Lula. Esta é a verdade. O julgamento está certo e ele terá que pagar por todos os crimes praticados. Então, o que você me diz disso? Então, a fala do senador Ronaldo Caiado expressa a indignação de muitos brasileiros, né? De boa parte da classe política, mas também de muitos brasileiros conscientes que veem o Brasil ser apropriado, né, por um sistema que quis se perpetuar no poder, que se valeu das instituições, que se valeu e se apropriou do Estado para se perpetuar, né? E isso teve muitas expressões. O povo brasileiro, ao longo dos últimos 30, 35 anos, acabou pendulando, né, num jogo, né, de político entre duas agremiações, e isso fez com que houvesse um certo vício
numa figura salvadora Sim. para a resolução dos problemas brasileiros. Então, e é isso que nos anima no nosso bom combate, é Perfeito. evitar que exista espaço para oportunistas, como foi Lula, como existem outros também no Brasil, inclusive se preparando podemos para falar o assumir nome, o Dilma poder. Rousseff também. E outros. Por que não? Exatamente. Não tenha dúvida Oportunistas, né? Populistas que se valem, né, Muito das bem. instituições do Estado para... Muito bem, William. Vamos então agora conversar sobre o tema que você se propôs, não é, ao programa, a vir aqui ao programa para conversar sobre ele. Correto? Perfeito. Há algum grupo de maçons trabalhando para a transformação do Brasil em um Estado liberal com uma sociedade próspera, livre e aberta, permeado pela transparência e eficiência de tudo que é público, com limitação e separação clara dos poderes? Isso você pode comentar também em sequência daquilo que você já falou anteriormente. Claro. Eu acredito que grupos de maçons, né, sempre existiram, então, trabalhando por várias bandeiras de liberdade, de igualdade, de justiça e prosperidade para o Brasil, de fraternidade, né? A questão é que agora isso se moldura num novo contexto. Então, mais recentemente, o grupo de maçons do Avança Brasil se propõe a essa bandeira, né? Um grupo de maçons, de pessoas, articulando também com vários segmentos da sociedade nessa postura republicana, né, que busca independência e separação clara entre os poderes, que busca um Estado liberal com menos intervenção sobre a vida do cidadão. Hoje, o Estado central, é bom que se esclareça, quando a gente fala Estado, a maior parte da população não consegue discernir muito bem do que nós estamos falando, né? Nós estamos falando do governo central, estamos falando da União, que tem regras impositivas sobre os estados e seus municípios, né? Então, é isso que a gente quer mudar. Essa parte que você fala, que ele fala, caro telespectador, intervir, o Estado que intervém, é próprio da liberdade que nós estamos procurando, não é? Conceder ao povo brasileiro. Porque não há que se dar nenhuma conotação à hegemonia cultural oblíqua, absolutamente. Aquela é desastrosa, aquela é nociva à sociedade, aquela é de uma infeliz colocação para aqueles que, afinal de contas, acreditam no nada. O nada da hegemonia cultural oblíqua é a crença daqueles que não querem absolutamente nada e são aqueles que não querem a edificação da pátria. Essa é a maneira que eu faço a colocação. Somos republicanos pela descentralização do poder e pelo federalismo pleno, de fato e de direito, está correto? Nós somos uma república federativa, mas funcionando apenas no nome, né? Nós não temos um federalismo pleno com grande descentralização do poder. Então, o que nós vemos hoje em termos de arrecadação de impostos, por exemplo, mais de 70% dos impostos recolhidos vão para a União, que depois faz uma redistribuição, não é, desses valores. É como se a gente fizesse assim, vamos crescer o bolo e depois vamos distribuir o bolo. A visão do federalismo pleno é o seguinte, cada um faz o seu bolo, não é? Porque nós já aprovamos, né, pelos valores de impostos recolhidos, isso não se aplica apenas a São Paulo. Dos mais de 70% de impostos que vão para Brasília, 40% são advindos do Estado de São Paulo. Sim. Cujo retorno não passa de 3%, 4%. É o estado mais rico da federação, né? Exato. Mas vamos pegar então o oposto, um dos estados, ou estados Sim. que não são tão ricos. Mesmo esses estados, eles recolhem, né, e da parte que eles recolhem, volta menos. Sim, claro. Volta menos. Né? Então eles poderiam viver muito mais prosperamente se todos os recursos fossem aplicados ali. Então o que a gente quer? O que a gente gostaria? Qual é o desejo? Qual é o projeto? Né? Vamos falar de projeto para o país. Né? É que a gente tenha os recursos aplicados no município onde eles são recolhidos, no estado onde eles são recolhidos. Uma parte vai para a União? Claro que tem que ir, porque alguns programas têm que ser de amplitude nacional. A gente imagina que muitas cidades, muitos estados não poderão caminhar com as próprias pernas num primeiro momento de um novo modelo. Né? Territórios que hoje, por exemplo, estão
de fato, quase que dominados por interesses internacionais, reservas indígenas, por exemplo, Sim. podemos citar Raposa do Sol e outras tantas, deveriam ser federalizadas, Claro. até que pudessem caminhar com as próprias pernas. Né? Sim. Esse é o ponto. Então, essa autonomia e descentralização total do poder e de recursos significa a descentralização mesmo. Por que temos que ter tanto poder político em Brasília e tanto poder financeiro em Brasília? A consequência a gente vê uma malha de distribuição equivocada e de muita corrupção pela burocracia. Isso seria falta de planejamento, por exemplo? Não acredito que seja a falta do planejamento, mas é um planejamento tão, hoje, nos moldes atuais, tão burocratizado, né, tão cheio de regulamentação, que facilita a que alguns se valham dessas medidas burocráticas. Sim. E se locupletem à custa do imposto do brasileiro. Tá? Nós entendemos, inclusive, que nós não deveríamos chamar brasileiros, é uma polêmica. Porque o sufixo eiro, ele significa profissão. Açougueiro, bombeiro, carpinteiro, marceneiro e tantos eiros que nós temos aí. Né? Temos outros sufixos também que representam a profissão, mas se nós formos pegar isso, historicamente, esse sufixo eiro tem a ver com o brasileiro, que era aquele que cuidava da árvore pau-brasil. Né? De brasa. É uma árvore que depois, cujo pigmento ajudava nas tinturas e tal. Então, o brasileiro... Uma das grandes riquezas do país. Do país, principalmente naquela época, né? Então, o brasileiro era aquela pessoa que operava com o pau-brasil. Quando, no exterior, nos chamamos de quê? De Brazilians. Brazilians, exato. Se formos aqui para os Argentinians, né? Não tem argentineiro. Não tem argentineiro, não tem. Não. Então, nós deveríamos chamar... brasilianos. Mas você não acha que isso é um pouquinho de falta de atenção daqueles que comandam o poder do nosso país? Sim, isso é falta de atenção. É falta daquilo que você falou no início, eu acho que de um veio patriótico. Sim. Claro que isso tem uma longa trajetória histórica, né, que explica por que isso aconteceu, mas por que ao longo isso não foi recuperado? Né? A nossa cultura tem se perdido, né, pela centralização, por criação de institutos centrais que acabam monopolizando e desrespeitando as características de cada estado. Então, quando a gente fala que o federalismo, por exemplo, deve respeitar e deve trazer autonomia administrativa, fiscal, jurídica, né, tributária para todos os municípios e estados, é por isso, mas também para respeitar a sua cultura. Hoje nós não vemos no Brasil o pernambucano tendo orgulho de ser pernambucano. O carioca, muito menos, hoje com orgulho de ser carioca. Mesmo o paulista com orgulho de ser. O manauara. Por quê? Porque se perdeu um pouco disso em nome de uma identidade nacional de ser brasileiro, onde um Estado central cuidará de todos. Num país de dimensões continentais como o nosso, fica praticamente impossível. Graças ao grande arquiteto do universo, nós temos essa integração e falamos um único idioma aqui nesse nosso continente Brasil. Porém, temos que respeitar mais a diversidade. Isso seria muito interessante, isso pode vir pelo federalismo. Nós somos a favor do sectarismo, não somos, do separatismo, não somos. Nós somos, porque tem um jeito certo de fazer, e é o quê? Pelas vias do federalismo pleno. A União fica, né, representando aquelas instituições com poucos ministérios, cuidando, por exemplo, do Ministério da Defesa, né, de algumas questões relativas à saúde ou à educação, né? Mas não precisa ter 40 ministérios. Claro. Algumas secretarias cuidando de patentes, por exemplo, e outras. Mas onde é que tem que ter realmente o poder? No prefeito, com os seus cidadãos, na sua sociedade local, no governador do estado. Há uma absurda confusão quando se coloca, por exemplo, hoje no Brasil, um ministro das cidades a quem os prefeitos têm que pedir recursos, quando na verdade o diálogo deveria ser por instâncias decisórias e de alçadas de poder, o prefeito falar com o seu governador. Mas você não acha que isso foi feito propositadamente para impedir o acesso, por exemplo, a dinheiro, aquilo que, afinal de contas, o prefeito necessita numa hora em que tem que fazer uma programação diferenciada? Totalmente proposital. Totalmente proposital. Totalmente proposital. Quando a Constituição de 88, em que pese que algumas questões sociais foram ali presentes, e naquele momento se elogiou muito a Constituição de 88,
ela foi feita por políticos preservando os seus status quo, né, preservando os seus interesses corporativistas, né, do modelo político existente. Então pensaram na política, pensaram muito pouco, ou pensaram em como vamos, por meio dessa Constituição, manter o cabresto, manter a subordinação, manter a dependência. Então, isso tudo foi gerado, eu acho que em nome de uma oligarquia política, assim, de interesses que não querem dar autonomia para o cidadão. Então essa oligarquia, ela já vem de muito tempo, né? De muito tempo. Muito tempo atrás, né? Então ela se projeta sempre que há uma tentativa de modificação. Por exemplo, nós temos agora o Código de Processo Penal que está sob os auspícios da modificação. Mas aquilo não vai para frente. Eu digo isso como é um exemplo que eu estou dando. Então, eles não consultam as pessoas que deveriam ser consultadas, que são, afinal de contas, aquelas que têm intimidade com o procedimento penal. Não consultam, eles fazem ao bel prazer deles e sai aquela história toda que nós sabemos. Sempre há alguma falha ou então essas mudanças entram logo no setor e na paisagem daquilo que, afinal de contas, não funciona. Perfeito. Não é? Exatamente. Não sei, eu isso. penso dessa forma. É. Muito bem. Faz muito sentido. Você já falou que somos republicanos, trabalhando pela descentralização do poder e pelo federalismo pleno de fato de direito. É isso, não é? Exatamente isso. Muito bem. O povo tem que ter poder sobre todos os agentes do Estado que têm poder sobre o povo? Eu gostaria que você explicasse essa parte, por favor. Quando nós olhamos todos os problemas que nós temos aqui no Brasil, é muito simplista achar que o próximo presidente vai resolver o problema, o próximo governador vai resolver, né? Aquele senador, aquele deputado federal ou estadual, o mesmo vereador vai resolver o problema, né? Porque nós estamos olhando de forma enviesada, né? Estamos olhando para o sistema político, quando na verdade nós temos que olhar para o modelo de Estado, Sim. que é a causa raiz, a causa primeira de todos os nossos problemas. E o nosso modelo de Estado tem uma face mais visível, que é a nossa Constituição. Sim. E todos os outros agentes de Estado que o compõem. Nós não conseguimos no Brasil passar uma lei com facilidade. Vamos dar um exemplo, voltando um pouco atrás, né? Recentemente, com o projeto das 10 medidas, em que pese que veio pelo Ministério Público com o apoio da população, milhões de assinaturas de apoio. Não foi um projeto de iniciativa popular, PLIP, como se chama, não partiu diretamente do povo. Talvez aí um aprendizado para a população, né? Vamos fazer os projetos diretamente. Foi totalmente desconfigurado no Congresso Nacional. Sim. Por quê? Por interesses da classe política, né, ou outros interesses inconfessáveis. Mas esses interesses, William, eu gostaria que você se manifestasse nesse sentido. Eles estão sempre alinhados naquelas pré-determinações que os políticos se arrumam dentro do seu métier. E já acontece isso há muito tempo. Como é que nós nos livramos disso? A gente é a favor de que haja, sim, uma reforma política, né? Mas você acha que a reforma política resolveria com esses políticos? Não resolveria com esses políticos. Por isso aqui, em paralelo a isso, a gente tem que ter realmente uma reforma do modelo de Estado. O Brasil é um dos poucos países, né, que coloca, por exemplo, o município como um ente federado. Quando, na verdade, o ente federado é o Estado. Sim. Então, quando nós falamos que tem que ter uma desfragmentação total do poder, aí sim nós resolvemos. Porque quando o poder estiver no município, com o cidadão, quando ele conseguir fazer valer a sua voz de uma forma mais tranquila e fácil, né, nos ambientes de representatividade, ele vai dizer se quer mais imposto ou não quer mais imposto. Ele vai dizer daqueles recursos que estão ali no município, se devemos fazer uma escola, se devemos fazer uma nova sede para o Corpo de Bombeiros, mais hospitais. Vamos pavimentar, vamos resolver de vez o problema da segurança por meio da prosperidade que haverá aqui. Então a gente vai acabar com esse cinturão de pobreza que existe, principalmente nas periferias, eu falo pelo estado de São Paulo, mas podemos aplicar isso em outros locais. Os bolsões mais pobres. Os bolsões mais pobres, por quê? Porque o dinheiro está ficando. E se o dinheiro fica, e se a voz do cidadão fica, por isso é que o eleitor, né, aquele que mora no município, porque nós não moramos no Brasil. Onde nós moramos? Num bairro. Num bairro. E num bairro, numa rua. É verdade. Aonde que eu quero a democracia? Na minha calçada.
Claro. Né? Eu quero cumprimentar as pessoas sem medo de uma bala perdida. A gente não precisa ter medo uns dos outros. Isso é viver. Isso não tem nada a ver. Eu quero ter confiança no policial. Confiança no policial, confiança nos agentes públicos que precisam Sim. existir e eles confiando também que o cidadão vai respeitar, né, Claro. as regras de convivência de boa vontade e não burlá-las. Que isso foi uma coisa também que se aprendeu culturalmente no Brasil. Então, a desfragmentação Sim. leva a uma reforma de dentro para fora e não apenas uma reforma maquiada política que não vai resolver. Os caciques políticos continuam aí, há décadas. Mas esses caciques políticos, eles já vêm já de muito tempo, como você bem disse, há décadas, né? E eles, ao invés deles virem com uma proposta de renovação, eles sempre caem na mesmice. A mesmice é que está sendo projetada de uma forma a enganar o povo. Se você vê, agora nós vamos ter eleições de 2018. Será que haveria uma forma de nós impedirmos que políticos safados, políticos que nós sabidamente conhecemos e temos consciência de que eles querem se aproveitar do povo e querem também se aproveitar e colocar uma sofisticação na corrupção brasileira? Haveria uma forma de impedir? Não haveria. Do jeito que nós estamos, do jeito que está. Então, a própria lei da ficha limpa foi combatida ela entrou, por membro do STF. Num patamar de decadência. Ela não tem mais a sustentabilidade que quando houve o projeto. Não é? Exatamente. Esse é o ponto. As coisas vão se deturpando muito aqui no Brasil, né? Sim. E a gente não consegue a tal da estabilidade jurídica. Tudo é questionado o tempo todo, então isso afeta a vida de todo mundo. Você não pode estabelecer, os investimentos ficam tímidos. Não é? Eu sempre digo aqui, viu, William, com todo respeito aos demais, mas que as instituições, nós temos que respeitá-las bastante. Por enquanto, a única instituição que nós respeitamos é o Poder Judiciário, a magistratura brasileira. Eu vejo aqui no meu estado, a magistratura, o meu Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu conheço todos os magistrados e posso garantir aqui ao telespectador, posso garantir a você, meu caro William, que são magistrados sérios, magistrados competentes e magistrados que, afinal de contas, representam o Estado de São Paulo. Bem, eu vou chamar um pequeno intervalo agora e daqui a pouco nós vamos retornar para conversarmos mais ainda, tá bom? Obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Deus nos ajude a viver em paz sob a tutela da força do universo. Não obstante estarmos sendo roubados pelo governo federal e dos estados, cada dia que passa é dia de criação de novas taxas e novos impostos. A municipalidade, então, nos assalta sem dó e sem piedade e não nos devolve as obrigações inerentes ao texto constitucional. Ruas sujas, saúde inexistente, educação sob a orientação da hegemonia cultural comunista, segurança igual a zero, buracos no leito carroçável que são ignorados, enfim, omissão total e irrestrita. Os políticos conspiram em desfavor à sociedade, querem sofisticar mais ainda a corrupção de cada setor das instituições. Agora, com a proximidade das eleições de 2018, se apresentam como se fossem os salvadores da pátria. Mas o povo não deve cair nessa armadilha, porque eles fazem parte do maior curral de estelionatários eleitorais. Há um provérbio italiano que diz: o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Portanto, atentos para que não nos enganem mais uma vez. Pense nisto. Retornamos. Hoje conversando com o excelente psicólogo William
Bull. Então, William, como é que é? Posso continuar com as minhas perguntas? Vamos lá, está sendo Muito ótimo. bem. Eu tenho uma agora que é de salutar importância para o telespectador. Defendemos o direito à propriedade? É a primeira pergunta que eu faço. E aproveito e pergunto, não existe liberdade sem igual dose de responsabilidade, sendo a autonomia individual decorrente disso? Exatamente. Quando nós olhamos para a nossa Constituição, é claro que lá existem garantias à propriedade. Sim. Mas existe também lá a denominação de função social da propriedade, num conceito bem subjetivo. Sim. Não é? Então isso para a gente se torna muito sério, porque não acreditamos que possa de fato existir prosperidade sem que haja o direito à legítima propriedade. Entendemos a legítima propriedade aquela que foi adquirida honestamente, aquela que foi adquirida Claro. pelo trabalho, Claro. pelo empreendimento, ou mesmo que a pessoa a tenha recebido como herança por conta dos mesmos fatores. Então, Claro. é um direito à propriedade. Então, propriedade é uma coisa simples de definir. Propriedade Sim. é de alguém. Claro. Né? Então, quando você começa a deixar com que existam margens de manobra para que hajam, por exemplo, desapropriações e até, quem sabe, né, aumento de impostos para impedir que uma pessoa continue sendo proprietário, Sim. é muito complicado. Eu fico imaginando, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, imposto sobre a propriedade do veículo automotor, Exato. IPVA. Então, você é dono, você tem que pagar imposto porque você é dono. Porque você é dono. Não é? Exatamente. E você falou no IPVA. Eu costumo sempre dar o exemplo dos Estados Unidos. Para mim, um país que a gente pega como salutar exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o seu automóvel. O automóvel é seu. Ah, bom, você tem que pagar um imposto. Você tem que pagar um imposto. Não, mas não é um imposto, é uma taxa. Uma taxa. Uma taxa de $30 por ano. Exato. $30 por ano. Você acha que nós, brasileiros, estamos compatíveis com essa realidade dos Estados Unidos? Não estamos. É uma distância abissal. Não é? Então. quer Agora, dizer, quando você olha, desculpa eu te interromper um pouquinho, quando você olha para como os Estados Unidos foi formado, sim, como ele se fundou, pelos pais fundadores lá, inclusive que eram maçons também. sim. Se você exato. olha a Constituição dos Estados Unidos, Por enxuta, princípios, né? principiológica. E quando a gente Sim. fala de uma nova Constituição no Brasil, nesse modelo de federalista, é isso. Uma Constituição principiológica, que permita realmente as coisas funcionarem. Claro. Lá, por exemplo, quando um município se forma, ele se forma porque há atividade econômica se Sim. formando. Aqui no Brasil, se existe um município próspero, alguém vai dar uma olhada e falar, vamos dividir? Aí teremos 2 câmaras municipais, 2 prefeitos. Sempre Mais aparecem os fiscalização. oportunistas. Exatamente. Então não é que se pensa na prosperidade com liberdade para as pessoas, não. Se pensa num modelo usurpador de recursos. Taxa, imposto. É muito sério isso. E sobre o valor, né? E agora eles estão criando mais impostos ainda, mais taxas. Não é? Onde é que nós vamos parar? Porque nós não temos condições de suportar tudo isso. Eu, por exemplo, caro telespectador, eu sou testemunha aqui desse fato. Nós, no meu tribunal, nós não somos aumentados já há algum tempo. E é o mesmo salário. Não pense que é um salário diferenciado. Não é. Não há aumento, mas você vai para a inflação. A inflação é estrondosa. Como é que fica isso? Não é? A inflação, ela cobra esse preço absurdo no presente e no futuro, né? Pelo endividamento, a dívida Sim. pública vai aumentar. Mas você Isso tem que se endividar. Você vai ter que se endividar. Isso acaba solapando o quê? O futuro. Sim. É um problema no presente e leva isso para o futuro, ou seja, obscurece, tira as possibilidades de realização. Então, quando a gente fala de que a gente precisa de uma sociedade próspera, é uma sociedade onde o indivíduo tem a voz. Quando eu falo muito sobre que eu defendo as minorias, né, a maior minoria é o indivíduo, que Sim. é ele sozinho.
Né? É ele sozinho. Então é isso que a gente tem que olhar, o indivíduo autônomo, responsável, autor das suas ações, né? Responsável pelo aquilo que escolhe, que decide. É essa a educação que a gente precisa ter aqui. Hoje em dia, eu diria que se a gente for olhar de pertinho, quase que, talvez mais de 80% da população brasileira, ela tem um viés socialista, que espera que o Estado dê tudo. Você acha isso? Eu tenho achado, porque embora a gente consiga ver muito clamor, a população ainda vai para a rua pedindo mais. Quero mais saúde, mais educação, mais escolas. Ela não pede autonomia, ela não pede a descentralização, ela não pede trazer a responsabilidade para ela. Não fomos educados assim. E isso é muito sério. É muito sério, porque isso causa uma dependência do Estado. Então, se hoje as pessoas vão para a rua pedindo mais segurança, mais educação, mais saúde, o que o governo devolve? Mais impostos. Mas como é que eu posso ter mais segurança se nós temos capitaneando os ministérios comunistas, como, por exemplo, você tem no Ministério da Saúde, você tem uma pessoa que, afinal de contas, hoje não tem muita credibilidade nessa história de patriotismo. Eu posso dizer isso com todas as letras. Você tem, por exemplo, no Ministério da Defesa, quem? Um comunista que foi o Aldo Rebelo, uma coisa assim, né? Foi o antigo ministro. Um comunista deu a ele o quê? O Ministério da Defesa. Ele comanda as Forças Armadas. Como é que é isso, meu Deus do céu? O que prova que a gente está realmente refém disso, né? Então, a questão ela é muito mais antiga, ela é muito mais sorrateira, penetrou muitas estruturas da sociedade, né? A guerra é uma guerra cultural. Né? A cultura comunista, a cultura da visão socialista, ela penetrou muito. Eu prefiro o comunista. Pois então que seja. Então essa visão comunista, né, que contraria a lei natural. Sim, né, claro. Porque é uma construção que só trouxe dissabor para a humanidade, só trouxe morte e violência. Claro. Nunca que se implantou a visão comunista ou essa utopia se implantou com flores. Claro. Se implantou com muita tragédia, com muita imposição, com muito saque e com muita morte. Então, de fato, isso não respeita o primeiro direito natural, que é o direito à vida. Primeiro ponto. Segundo, que nós somos diferentes, em essência. Então, querer trazer uma visão de que somos todos iguais, nós não somos todos iguais. Sim. Nós devemos ter oportunidades. Essa igualdade é respeitada. A autonomia tem que ser respeitada. A autonomia, mas a igualdade é respeitada. A isonomia é respeitada. Exatamente. Não é. Não é. Não é. Esse é o ponto. Não é. Não é. Então, por isso é que nunca dá certo, e por isso que nunca deu, e por isso nunca dará. Porque quando você olha... Mas nós temos que encontrar um atalho para que tudo isso dê certo, Santo Deus. Nós não podemos continuar assim. Agora, com as eleições de 2018, você vai ver que vai ser a mesma coisa que acontecia antigamente. Eu Eles vêm lamento, lá mas vai. falando um proselitismo fora do comum, não é? E eles tentam naturalmente, através das falas, chegar à conclusão de que eles são os salvadores da pátria. Exatamente. E é essa visão que a gente tem que combater. A gente sabe que é um processo longo, né? Porque mudar, transformar nesse sentido, aí é a causa raiz. E não é o sistema político, é o modelo de Estado. Quando eu falo de modelo de Estado, governo central, né, temos que acabar com isso, porque a autonomia e a independência tem que estar com a sociedade local, no seu bairro, na sua cidade. É o único jeito de acabar com essa centralização de poder. Vai demorar um pouco? Vai. A não ser que nós tenhamos um candidato que realmente se anime a fazer uma aceleração de transição de modelo a partir de 2018. O que eu não estou vendo nesses nomes que estão surgindo, porque cada um ainda representa um pouco da sua oligarquia e gosta de trazer para si esse título de salvador da pátria. Parece que eles gostam, agora é comigo, e eu vou fazer... É verdade. Eu vou fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, cara, telespectador, mas eu não posso deixar de fazê-la, porque eu participei, à época de 64, eu fui uma pessoa que
conheceu de perto o problema que havia em 64 e de lá em diante até 85 nós vivemos muito bem. Então eu sempre combato essa história de que os dias eram assim de uma forma inversa. Não, os dias eram tranquilos, os dias eram bons, os dias eram de trabalho, os dias eram de amor, os dias eram de prosperidade. Por isso que eu pergunto a você, a intervenção institucional e a intervenção militar, ela é própria num momento como este? Não está no nosso roteiro. Não está no nosso roteiro e parece que também não está na preocupação das Forças Armadas esse tipo de ação, Sim, embora constitucional. Né? Quando nós vemos que existem dispositivos constitucionais, né, que podem ser acionados quando o governo já perdeu o controle, a gente fica imaginando quantos estados falidos no Brasil nós já temos hoje, a escalada absurda de violência, com um número absurdo de mortes diárias que suplantam em grande número realmente os países que estão com conflito, realmente com guerra, né, interna ou entre si. Então já é uma situação de calamidade. Então a gente se pergunta por que não houve uma intervenção constitucional a ponto de fazer Sim. uma repactuação no Brasil. Então, se há espaço ou não há espaço, eu confesso que eu não saberia dizer. Eu vivi esses tempos de governo militar que eu não gosto de chamar de ditadura militar. Eu também não chamo de ditadura. Vivi esses Mas tempos. a mídia forte, globalizada, chama, porque ela tem interesse. Ela tem interesse, claro. Porque ela faz a lavagem cerebral do povo brasileiro, lamentavelmente. E matéria paga, hein? Matéria paga. Depende muito, né, das verbas Sim. do governo. Então esse é um ponto onde tem concentração de dinheiro, de poder, dá nisso. Por quê? Porque se eu vou botar 7 bilhões numa determinada emissora, 6 bilhões, 3 bilhões em outra, né? Sou o principal anunciante de revistas, como é que essa imprensa, a gente pode chamar de imprensa livre? Graças a Deus, estão surgindo iniciativas grandes, se você me permite citar aqui, iniciativas como o Brasil Paralelo, uma iniciativa, um empreendimento de jovens que estão fazendo uma mídia independente. Se você olha, nós temos, eu posso até cometer alguma injustiça, né, esquecendo alguns, mas o Spotnik, que surge pelo Facebook, e outras tantas pessoas e canais de mídia, né, que estão surgindo, que se prezam que se prendem a esse conceito da autonomia. Por quê? Porque aquela pessoa que vai ler é ela que paga uma contribuição mensal para ter uma mídia independente. Sim, claro. E nós temos que ser honestos nesse momento, porque há movimentos bons como esses que você nos coloca, e nós temos que também entender que há o jornalista sério. Então nós temos que dar atenção a esse jornalista sério, a imprensa séria, porque nós temos que conviver com eles mais ainda e temos que fazer, afinal de contas, aquilo que o psicólogo William nos fala, e muito bem colocado. Viu? Muito obrigado. Muito bem. Eu vou então continuar. As decisões devem ser tão próximas quanto possível do cidadão. Eu estou continuando nessa tônica. Decisões de natureza moral e de costumes devem ser tomadas pela sociedade e não impostas? Com certeza. Olha bem como é que agem esses populistas e aqueles que querem se perpetuar no poder. Primeiro eles dividem, fatiam a sociedade, né? A minoria A, B, C, D, não vou nominar, né? Mas começa a criar uma divisão e coloca essas supostas minorias umas contra as outras, ou a população tendendo a defender essa daquela. Isso causa muitos problemas para a sociedade. Sim. Quando a gente pensa que a autonomia, as decisões de cunho moral, de organização social devem ser na menor unidade, que é o município, é o bairro. Sim. Vou tentar clarificar isso um pouco mais. Vamos pegar os Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos, por exemplo, né, na Califórnia, em São Francisco propriamente, há uma comunidade gay muito grande. Sim. Por que será que eles estão exatamente nessa cidade? Porque existe estabilidade jurídica que lhes permite viver e conviver do seu jeito. Então, a sociedade tem que ter liberdade de estabelecer suas regras de convivência sem que o Estado determine o que é moral e o que não é moral.
ainda não deve fazer isso. Ele deve dar o direito, principalmente dos temas polêmicos, né, que a sociedade local decida o que quer fazer. Se um Estado, por exemplo, decide que quer a redução da maioridade penal e outro não quer, muito bem, cada um conviva com a decisão que tomou, né? Esse é um ponto. Se não ferir aquilo que é a regulamentação federal, cada Estado pode ter sua autonomia para fazer o que quiser. Se um quer ter a pena de morte e o outro não quer ter a pena de morte... Nos Estados Unidos é assim. No Estado é assim. Então, que cada cidadão opte por escolher o que quer fazer. Aliás, a pena de morte já foi instituída no Brasil. Sim. A pena de morte são os bandidos que matam as pessoas de bem. Infelizmente. Essa é a pena de morte, já instituída. Mas me diga uma coisa. Total desrespeito, aliás, se me permite, ao Estatuto do Desarmamento. Sim, claro. Quando a população votou, né, contra a proibição de armas e hoje o cidadão não consegue, por exemplo, com facilidade ou com agilidade, né, ter uma arma por exemplo, em casa. Não estou falando de porte, estou falando de ter, exatamente, em casa, né, ter arma. Não é para andar armado na rua. É o registro que você tem de ter uma arma em casa. Exatamente. Mas você tem que ter o porte de arma também. Porte de arma, exato. Né? Porque o porte de arma, ele é sinônimo de liberdade. Pronto. Então, o que aquele ponto que você falou assim, o que a visão comunista fez? Invasão cultural. Sim, para se proteger. Das instituições. Separação e se miscuiu em vários agentes do Estado, né? Inclusive nas Forças Armadas. Sim. Na educação, né? Em várias das instituições, para que haja exatamente a perpetuação desse ideário, dessa ideologia comunista. Segundo, desarma a população, né? Que a população desarmada não reage. Claro. Hoje existe uma arma muito grande, que é a caneta, que é o teclado do computador, que são as redes sociais. Agora querem fazer o quê? Regulamentar isso também. Não pode isso, não pode aquilo. É o Estado dizendo tudo que você pode ou não pode fazer. É o oposto daquilo que você citou nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, na Suíça. Na Finlândia. Oposto, na Finlândia, não é? Que é uma liberdade total. Todos países muito ruins, né, de se viver, que nós acabamos de citar aqui. Então a gente está na contramão. Claro. Esse é um ponto. Bem, meu caro William Bull, eu fiquei encantado com a sua fala, com a sua dicção, com as suas ideias, com a maneira pela qual você colocou e muito bem colocado. Eu já estou terminando o programa, lamentavelmente, eu estou caminhando para a finalização. Então, eu gostaria de entregar uma pequena lembrancinha, um caderninho de anotações para você, do programa Direitos Sem Foco, e um livro que eu traduzi do italiano para o português, de Silvio Ranieri, O Crime Complexo. E a Quartier Latin publicou. Então, eu tenho a honra de colocar para você. Pelo mimo, com certeza lerei. O livro aqui do desembargador Laércio Laurelli, com muito prazer. Muito bem. E agradeço muito a oportunidade eu que agradeço. de estarmos conversando. Eu que agradeço. Eu queria agora que você apresentasse as suas considerações finais. Eu agradeço. Eu gostaria de especialmente me dirigir aos meus irmãos brasileiros, né? Aqui eu gostaria muito de um dia de chamar de brasilianos. Não percamos a esperança, porque faz parte também dessa dominação comunista que a gente vê entranhada hoje na mentalidade brasileira, a destruição da reserva moral que nós possuímos. A população sem fé, a população sem esperança, ela mesma se autodestrói. Ela vira uma massa de manobra absurda para esses oportunistas, esses populistas que querem trazer soluções mágicas. Despertem a magia no coração de vocês. Não se deixe iludir pelas campanhas populistas que virão em breve dizendo que eu sou a esperança, eu sou a verdade. Não é isso. A verdade, a esperança e a energia está dentro de cada brasileiro e nós juntos, se quisermos, poderemos transformar e refundar esse país. Essa é a minha mensagem, esse é o meu entusiasmo e eu tenho certeza que posso contar com várias pessoas que comungam da mesma ideia. Eu assino embaixo. Que bom. Viu? Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Charles Summer. A verdadeira grandeza das nações está nas qualidades que constituem a grandeza dos indivíduos.
Quero agradecer muito a presença do psicólogo William Bull, que nos alertou sobre os problemas atuais do Brasil e nos deu uma advertência quanto ao setor político em que vivemos. Deu-nos uma verdadeira lição sobre a ética, a moral, a dignidade, carecedora da sustentabilidade das instituições brasileiras. Portanto, Direito e Justiça em Foco agradece imensamente a este nobre cultor do direito e notável patriota. Muito obrigado. Obrigado a você.